1º de março de 1896. O sol nascia sobre milhares de corpos europeus espalhados pelos campos de Adua. Soldados italianos, que apenas horas antes se consideravam superiores, agora jaziam derrotados por aqueles que chamavam de selvagens. Mas como? Como um jovem de apenas 17 anos conseguiu fazer o que nenhum outro líder africano havia conseguido? Como ele transformou guerreiros tribais em uma máquina de guerra capaz de humilhar uma das maiores potências europeias? O nome dele era Menelik II. E esta é a história de como um homem salvou toda uma civilização da extinção, de como a África provou que nunca foi inferior, e de como o mundo tentou apagar essa história dos livros. Você está prestes a descobrir a verdade que eles não querem que você saiba. A verdade sobre o dia em que a África disse não ao imperialismo europeu e venceu. Para entender a magnitude do que Menelik fez, você precisa visualizar a África em 1889. Imagine um continente inteiro sendo devorado como um pedaço de carne por leões famintos. A França havia tomado o oeste. A Inglaterra dominava o sul e partes do leste. A Alemanha cravava suas garras no centro. Portugal e Espanha disputavam os restos. Era o que os europeus chamavam cinicamente de Partilha da África. Em 1884, em Berlim, homens de terno decidiram o destino de 400 milhões de africanos. Sem consultar um único africano, eles literalmente desenharam linhas em mapas, como crianças dividindo um brinquedo. Os números são assustadores. Em 1870, apenas 10% da África estava sob controle europeu. Em 1900, esse número saltou para 90%. 90% de um continente inteiro, escravizado. Mas havia uma exceção, um reino nas montanhas da Etiópia que se recusava a se curvar. Um jovem imperador que olhava para os invasores e dizia: "Não hoje, não nunca." Seu nome era Sarle Mariam, mas o mundo o conheceria como Menelik II, e ele estava prestes a reescrever a história. 17º de agosto de 1844, nas terras altas de Shewa, nascia uma criança que mudaria o curso da história africana. Mas Sarle Mariam não nasceu imperador. Ele nasceu em um país dilacerado por guerras civis. A Etiópia de 1850 era um reino fragmentado. Senhores da guerra brigavam entre si enquanto o povo sofria. O jovem Sarle cresceu vendo sua terra sangrar por disputas internas. Aos 10 anos, ele já treinava com espadas. Aos 14, comandava seus primeiros homens. Aos 17, havia conquistado seus primeiros territórios. Mas o que o tornava especial não era apenas sua habilidade militar. Ele era obcecado por conhecimento. Aprendeu italiano, francês, inglês. Estudava mapas europeus. Lia sobre suas táticas militares. Enquanto outros líderes africanos ignoravam o mundo exterior, Menelik o devorava. Imagine só, um jovem africano, em 1860, falando 4 idiomas, entendendo política internacional, estudando estratégia militar europeia. Ele sabia que para vencer o inimigo, precisava conhecê-lo melhor que ele mesmo. Em 1865, aos 21 anos, Sarle Mariam se tornou rei de Shewa. Era apenas o começo. Ele tinha um plano que levaria décadas para se concretizar. Um plano que salvaria não apenas a Etiópia, mas toda a dignidade africana. Ele sabia que os europeus viriam, e quando chegassem, ele estaria pronto. Os próximos 20 anos foram uma masterclass em construção de império. Menelik não apenas conquistava territórios, ele os transformava. Cada vitória era calculada, cada aliança estratégica. Ele modernizou o exército etíope de forma revolucionária. Enquanto outros líderes africanos lutavam com lanças e escudos, Menelik importava rifles modernos. Mas aqui está o genial. Ele não comprava apenas armas.
Ele trouxe técnicos europeus para ensinar os etíopes a fabricar suas próprias munições. Ele criou uma indústria bélica independente. Vocês percebem a genialidade? Ele usou a tecnologia europeia contra os próprios europeus. Em 1889, o exército etíope tinha 100 mil homens treinados, 82 mil rifles modernos e 40 canhões. Números que rivalizam com qualquer exército europeu da época. Mas Menelik era mais que um general. Ele era um visionário. Construiu estradas, modernizou a agricultura, criou um sistema postal. Ele estava preparando seu país para o século XX. Em 1889, finalmente, ele se tornou imperador da Etiópia, Menelik II, o homem que unificou um reino fragmentado em uma potência regional. Mas o maior teste ainda estava por vir, porque naquele mesmo ano, a Itália olhava para a África Oriental e decidiu que queria sua fatia do continente. E eles achavam que a Etiópia seria uma presa fácil. Eles não faziam ideia do que estava por vir. A Itália de 1890 era uma potência europeia recém-unificada, desesperada para provar seu valor no clube exclusivo do imperialismo. Eles olhavam para a África Oriental e viam oportunidade. O exército italiano era moderno, bem equipado, treinado nas melhores academias militares europeias. Eles tinham artilharia pesada, rifles de repetição, comunicações por telégrafo. O general Oreste Baratieri, comandante das forças italianas, era veterano de guerras na Europa. Ele olhava para os africanos como obstáculos menores no caminho da glória italiana. Selvagens com lanças, ele dizia, será uma caminhada no parque. Ah, a arrogância europeia. Eles não faziam ideia de que estavam prestes a enfrentar um dos estrategistas militares mais brilhantes do século XIX. As forças italianas na África Oriental, 17 mil soldados europeus, 10 mil tropas coloniais, artilharia moderna, suprimentos ilimitados da metrópole. No papel, eram invencíveis. Mas havia um problema que a arrogância italiana não conseguia ver. Do outro lado das montanhas, Menelik II estava observando, planejando, preparando a maior surpresa militar do século XIX. Ele sabia que os italianos viriam, e quando chegassem, ele transformaria sua própria terra em uma armadilha mortal. 2 de maio de 1889. O Tratado de Wuchale foi assinado entre a Itália e a Etiópia. No papel, parecia um acordo de paz e amizade. Na realidade, era uma cilada. Aqui está onde a história fica diabólica. O tratado foi escrito em 2 línguas, amárico e italiano. Mas havia diferenças cruciais entre as versões. Na versão etíope, o artigo 17 dizia que a Etiópia podia usar os serviços diplomáticos italianos. Na versão italiana, dizia que a Etiópia devia usar apenas os serviços italianos. Uma única palavra transformou uma opção em escravidão. Os italianos literalmente forjaram um tratado para tornar a Etiópia um protetorado. Eles apresentaram a versão falsificada às outras potências europeias como prova de que a Etiópia era território italiano. Quando Menelik descobriu a traição, em 1893, ele ficou furioso, mas não era apenas raiva, era determinação fria, calculada. Ele sabia que a guerra era inevitável. Em 1895, ele oficialmente denunciou o Tratado de Wuchale. Sua mensagem para a Itália foi clara: venham buscar nossa terra, se conseguirem. E eles vieram. Oh, como eles vieram! O que aconteceu a seguir foi a maior mobilização militar da história africana. Menelik não apenas chamou suas tropas, ele chamou a nação inteira. Mensageiros correram por todo o império. A mensagem era simples: a África está sendo atacada. Venham defender nossa terra, nossa dignidade, nosso futuro. A resposta foi incrível. 196 mil homens responderam ao chamado.
196 mil. Guerreiros vieram de todas as tribos, todas as regiões. Cristãos, muçulmanos, animistas, todos unidos contra o invasor comum. Mas Menelik era estrategista, não apenas um líder carismático. Ele organizou seu exército como uma máquina moderna. Cada região tinha suas especialidades, uns com rifles, outros com lanças, outros com cavalaria. E aqui está o mais impressionante: a logística. Mover 196 mil homens através de montanhas, alimentá-los, armá-los, coordená-los. Generais europeus levavam meses para mobilizar exércitos menores. Menelik fez isso em semanas, porque não era apenas um exército se mobilizando. Era uma civilização inteira se levantando para defender sua existência. Em dezembro de 1895, a maior força militar que a África já havia visto marchava em direção ao inimigo. E os italianos não faziam ideia do que estava vindo. 1º de março de 1896, 5h30 da manhã. Nas colinas de Adua, 2 mundos estavam prestes a colidir. Do lado italiano, 17 mil homens confiantes na superioridade europeia. Do lado etíope, 100 mil guerreiros lutando pela sobrevivência de sua civilização. O general Baratieri havia subestimado completamente o inimigo. Ele pensava que estava enfrentando tribos desorganizadas. Na realidade, estava marchando direto para uma das armadilhas militares mais bem planejadas da história. Menelik havia posicionado suas tropas de forma genial. Ele usou o próprio terreno montanhoso como arma. Os italianos foram canalizados para vales onde a artilharia era inútil e a superioridade numérica etíope era devastadora. Às 6 horas, a batalha começou. O que deveria ser uma operação de limpeza italiana se transformou no maior pesadelo militar europeu na África. Por 8 horas, o inferno se instalou em Adua. Os guerreiros etíopes lutaram com uma ferocidade que chocou os europeus. Não eram apenas soldados, eram homens defendendo suas famílias, sua terra, sua dignidade. O resultado foi catastrófico para os italianos. 7 mil mortos, 1.500 feridos, 3 mil prisioneiros. Mais da metade do exército italiano foi dizimada. Foi a maior derrota militar europeia na África. Às 14 horas, o general Baratieri ordenou a retirada. Não retirada. Fuga. Fuga desesperada de homens que descobriram que não eram superiores coisa nenhuma. Menelik II havia feito o impossível. Ele havia derrotado uma potência europeia em batalha aberta. Mas mais que isso, ele havia salvado a dignidade africana. As notícias da Batalha de Adua chocaram o mundo. Jornais de Londres a São Petersburgo estampavam manchetes inacreditáveis. Africanos derrotam exército europeu. Em Paris, os intelectuais debatiam se suas teorias sobre superioridade racial estavam erradas. Em Londres, o governo britânico reavaliava suas estratégias na África. Em Roma, o governo italiano caía. Mas o impacto mais profundo foi na África. Pela primeira vez em décadas, africanos ao redor do continente tinham algo que haviam perdido: esperança. Resistências se levantaram do Marrocos ao Cabo. Líderes africanos que haviam se resignado ao domínio europeu começaram a sonhar com independência novamente. A Etiópia se tornou o único país africano independente. Por 40 anos, até 1960, foi literalmente o único. Um farol de liberdade em um continente escravizado. Menelik governou até 1913, modernizando a Etiópia, construindo ferrovias, escolas, hospitais. Ele provou que a África podia ser independente e próspera. Hoje, quando você vê a bandeira etíope tremulando, verde, amarelo e vermelho, você está vendo as cores que nunca se curvaram ao imperialismo. As cores da resistência africana. Menelik II não apenas salvou a Etiópia, ele salvou a ideia de que a África podia ser livre.
Suas cores se tornaram símbolo do pan-africanismo. Dezenas de países africanos adotaram essas cores em suas bandeiras. Mas aqui está a tragédia. Por que essa história não é ensinada nas escolas? Por que um dos maiores feitos militares da história moderna é ignorado? Por que Menelik II não é celebrado como Napoleão ou Alexandre? Porque a narrativa da inferioridade africana é essencial para justificar séculos de exploração. Reconhecer Menelik Seri, reconhecer que a África sempre foi capaz de grandeza. Então, da próxima vez que alguém falar sobre civilização e superioridade, lembre-se de 1º de março de 1896. Lembre-se do dia em que um jovem africano provou que coragem, estratégia e determinação não têm cor. Lembre-se de Menelik II, o homem que salvou a dignidade de um continente inteiro. Se esta história te impressionou tanto quanto me impressionou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo, porque histórias como esta precisam ser contadas, precisam ser lembradas.